Pra mim, a gente falar sobre ou discutir sobre pirataria é um dos temas mais complexos e difíceis da gente falar hoje em dia. Ainda mais quando envolve duas palavras, pirataria e Nintendo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso que estourou a nossa mente essa semana. Que simplesmente um hacker da Nintendo vai ter que pagar pelas ações dele de ter hackeado, de ter craqueado o sistema do Nintendo Switch. Ele vai ter que pagar suas ações até o resto da vida dele. Mas calma, eu vou te explicar aqui direitinho e vou dar minha opinião sobre. Mas antes, se inscreve no canal, por favor. Me segue lá no Insta. Às vezes eu posto lá umas coisas do meu dia a dia, eu acho que tu pode gostar. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo e comentar o que você acha desse caso também. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de tudo, eu preciso te explicar esse caso. Bom, vamos lá. No comecinho do ano passado, no comecinho de 2022, tem um hacker chamado Gary Bowser. Ele era membro de uma equipe de hackers conhecida como Team Executor. E lá, no início de 2022, esse Gary Bowser ele foi condenado a ficar 40 meses de prisão. Enfim, ele foi condenado, rapaziada. Ele ficou condenado a 40 meses em cárcere privado por participar de todo esse embrulho aí que envolve craquear o Nintendo Switch. Enfim, fazer o emulador, basicamente. Craquear o sistema do Nintendo Switch e criar um emulador com esse sistema craqueado. E além disso, ele conseguiu craquear o software do Nintendo Switch, conseguiu burlar ali os sistemas de segurança e ainda por cima permitia o uso disso aí de forma pirata, Botava na internet, o pessoal baixava e tudo mais e jogava o Nintendo Switch. E bom, o tempo foi passando, esses 40 meses aí estão passando e o cara parece que tá perto de ser liberto da prisão, porque ele tem boa conduta, Ele conseguiu diminuir a pena dele, por conta disso. Mas pelo que tudo indica, pelas fontes apuradas e pelas notícias que estão saindo, ele não conseguiu pagar ainda o custo dessas ações dele, Além da prisão, ele tinha uma multa ainda a pagar a Nintendo. E qual é o valor, Vocês se perguntam, qual seria o valor que ele tem que pagar a Nintendo por ter feito isso tudo com a marca, por ter craqueado, por ter pirateado a marca e fornecido na internet o sistema craqueado? E bem, ele foi condenado a pagar 10 milhões de dólares à Nintendo. Rapaziada, isso é muito dinheiro, cara. Pra vocês terem ideia, 10 milhões de dólares, rapaziada, na cotação atual do Brasil, convertendo o dólar pro real, daria cerca de 50 milhões de reais, cara, meu Deus. E enfim, o cara foi condenado a pagar esse valor de multa pra Nintendo por ter craqueado o sistema, enfim, por ter exposto na internet e pirateado isso, E claro, rapaziada, esse cara, o Gary Bowser, ele mora no Canadá. E por conta do trabalho dele, ele não tem como, mesmo com uma renda fixa boa por mês, ele trabalhando e recebendo uma renda fixa, simplesmente não dá pro cara sozinho pagar 10 milhões pra Nintendo, rapaziada. Então a justiça, junto a ele, deram a seguinte conclusão ao caso, que é o quê? Parcela o valor. Simplesmente até o fim da vida de Gary Bowser, basicamente ele vai ter que pagar pra Nintendo de cerca de 20 a 30% de sua renda mensal, cara. Olha que loucura, ele vai ter que pagar meio que um imposto imenso. Imposto não, rapaziada? O cara, enfim, ele infringiu a lei, ele vai ter que pagar esse valor inteiro pra Nintendo todos os meses de sua vida. Mas sabe o que me deixa mais curioso? O que me deixa mais assim surpreso no meio dessa história toda é que esse Team Executor, que é o time de hackers que craquearam o Nintendo Switch, tem um cara lá que o Gary Bowser ele não é uma das cabeças ainda desse time. Tem um cara que tem pessoas que estão acima dele, Não sei se é um cara ou se são mais, mas existe alguém acima do Gary Bowser. E a Nintendo conseguiu chegar até ele. Ou seja, a Nintendo ainda vai conseguir pegar o cara que tá acima. Então o Gary Bowser ainda não é o cara que eles queriam pegar realmente. Porque ele não é um dos caras, um dos cabeças, sabe? Então a gente ainda tem muita gente impune por trás disso tudo. E bom, aí a gente fica na nossa cabeça pensando, Falando sobre pirataria, falando sobre isso tudo que aconteceu, sobre a multa que a Nintendo aplicou. Enfim, a multa que a Nintendo aplicou não, que a lei aplicou em cima do Gary Bowser e em cima de toda a lei de pirataria que envolve os Estados Unidos e o mundo, Vários países do mundo, diversos, inclusive acho que a grande maioria dos países do mundo tem leis sobre direitos autorais, sobre uso de mídia, uso de imagem e, acima de tudo, pirataria, rapaziada? Pirataria é crime. Querendo ou não, pirataria é crime. A gente aqui no Brasil foi muito beneficiado pelo sistema de pirataria, inclusive. Seja pelos camelôs, pelas lojas aí que a gente tem até hoje aí espalhado pelo Brasil, Isso aí é um fato. A pirataria ainda é muito intrínseca na vida do brasileiro, principalmente. Mas eu preciso pensar de um jeito diferente aqui. Muito por causa da pirataria, tem gente que não tem dinheiro ou às vezes não tem nem como ter acesso
a esses produtos da Nintendo por serem muito caros no Brasil. A gente precisa lembrar sempre que a Nintendo não localiza os jogos no Brasil. Atualmente a Nintendo ela tá no Brasil, mas ela não tá efetivamente colocando preços baixos, efetivamente dublando os jogos, efetivamente legendando os jogos em PTBR. Então assim, aqui no Brasil a gente sofre muito com essa escassez de conteúdo da Nintendo. A gente até tempo atrás a gente não tinha nem a eShop localizada, a loja da Nintendo, né, online, que você compra os jogos e tal pelo seu console. Então assim, a Nintendo realmente ela tem essa dificuldade de olhar para o Brasil de uma maneira diferente, de olhar para certos países de um olhar diferente e investir nos países ali e colocar a Nintendo ali realmente, né? Eu cito sempre o Brasil porque eu acho que o Brasil no mundo é o país que mais sofre com isso, porque o Brasil é um país muito nintendista, cara. O Brasil tem muita gente aqui que curte a Nintendo, que consome a Nintendo e que às vezes por estar sem opção, por estar no aperto, por estar, enfim, na dificuldade, acaba craqueando o sistema e colocando ali o jogo pra rodar porque quer, sabe? Porque tá afim de jogar e não tem o suporte da Nintendo aqui pra ajudar ela. Não que eu esteja defendendo a pirataria. Pra mim a pirataria é errado, rapaziada. A gente tem que lembrar que pirataria é crime. Mas aqui nesse vídeo eu só tô tentando pensar e conjecturar o porquê disso tudo acontecer, sabe? E aí eu fico sempre lembrando de uma frase que o criador da Valve, né, da Steam, né, a famosa Steam, acho que todo mundo conhece a Steam, né? O Gabe Newell falou certo dia. O Gabe Newell deu uma entrevista em 2011 que ficou bem famosa em relação à pirataria, né? E bem, o ponto do Gabe Newell é exatamente o que eu penso, né? Ele pensa o seguinte, o fundador da Valve pensa, né? Que a gente, pra parar a pirataria, a gente precisa oferecer um serviço superior, melhor do que a pirataria. Foi o que basicamente ele fez com a Steam. O que acontecia? No computador, nos PCs, sempre teve um fluxo maior de pirataria, rapaziada, no mundo dos games. E a Steam veio naquela época lá, quando começou a Steam, quando a Valve iniciou os trabalhos, começaram a trazer os jogos de forma oficial, portados para PC, com as empresas envolvidas, com as empresas fazendo os ports. A gente tem isso até hoje, né? Como, por exemplo, a PlayStation, que vem sendo muito forte nesse ramo, colocando o God of War para PC de forma oficial, Days Gone para PC, Uncharted, Horizon Zero Dawn. A gente tem a Xbox, que bota tudo para PC também. Tem o Game Pass ainda por cima, que facilita ainda mais. Então, assim, eu concordo muito com o Gabe Newell nesse ponto, né? Com o criador da Steam. Então assim, basicamente meu pensamento é, o que a Nintendo poderia fazer, pensando bem, pra barrar a pirataria, cara, a única maneira que tem de barrar a pirataria é essa, sabe? Oferecendo um produto, oferecendo um serviço melhor do que os caras que tá na pirataria estão oferecendo. Por exemplo, um exemplo muito claro é o lançamento de Metroid Dread em 2021. Basicamente, um dia antes do lançamento oficial do jogo pela Nintendo, os caras conseguiram craquear o jogo e já tinha um jogo legendado em PTBR no Brasil um dia antes do lançamento. Agora eu pergunto pra vocês, como eles conseguem isso, rapaziada? Esse serviço tava de alta qualidade até, o jogo rodando muito bem e tudo mais, legendado em PTBR. Agora eu pergunto, por que a Nintendo não faz isso? Sendo que a Nintendo é a detentora do jogo, a Nintendo aqui, né, produziu, publicou o jogo, sabe? Então fica a questão aí, eu cito muito Gabe Newell nessa situação porque eu acho que pra você abater a pirataria, pra você acabar com a pirataria, é só oferecer um serviço melhor. Foi o que eles fizeram com a Steam na época do PC. E eu acho isso, sabe? Essa é a minha opinião. E bem, eu queria saber a tua opinião, rapaziada. Esse tema é muito polêmico, então quero que você comente aqui o que você acha disso tudo, a posição da Nintendo, o cara que vai ter que pagar essa multa aí pra sempre, até morrer, 20% da renda dele, 30% da renda dele até ele morrer. Eu acho que até ele morrer ele não vai conseguir pagar esses 10 milhões de dólares, porque pra quem tem uma vida de classe média baixa, ou enfim, uma pessoa comum, não tem como pagar 10 milhões, nem parcelado, rapaziada, é muita grana. Tem gente que não consegue pagar nenhum financiamento de um carro até morrer. Imagina 10 milhões, é muita coisa. Com 10 milhões você pode comprar 90 mil carros, né, populares aí que tem. Bom, enfim, espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo. Comenta aí embaixo, eu quero saber muita opinião de vocês também. Não esquece de me seguir lá no Insta, posto algumas coisinhas lá. E também se inscreve no canal, deixa o like. Beleza, rapaziada? Até a próxima. Fui nessa.